olha que bacana, Fabíola. Eu sou dessas que olha para o que está acontecendo. Para ajudar a desenvolver esse mercado ainda incipiente das EdTechs, foi criada a Silver Hub, a primeira aceleradora de startups na América Latina para o mercado da longevidade, com mentoria e investimento voltados às EdTechs, auxiliando-as desde o early stage, o comecinho, até a consolidação de mercado. Olha que legal. Legal. Né? O que eu penso que a gente vive hoje, né? E que eu vou ser, né, de novo, sempre trazer isso para a mesa, é porque a gente conversa, a gente vê iniciativas, né? Imagino que na época dos meus pais, dos meus avós, ninguém falava sobre longevidade. Não. Ninguém tinha essa causa, ninguém era ativista, ninguém conhecia os números, ninguém conversava sobre. Não. Com certeza não. Isso é muito legal de falar, que é o seguinte, toda mudança social, ela vai para o extremo para depois ela chegar no equilíbrio. Entenda o que eu vou falar. Isso é muito legal e não importa que, de repente, essas EdTechs hoje só estejam falando de doença. Sabe por quê? Estão falando. Daqui a pouco chega nesse equilíbrio e outras pessoas vão trazer também outras vertentes. Da mesma forma que não importa que o marketing hoje fale dos extremos do envelhecimento também, que é o que ele traz. É o idoso maratonista, é a mulher do corpo sarado aos 70, porque é só isso que o marketing traz, tá? É a mulher que não fez um procedimento e que tem uma juventude aos 80. É só o megalomaníaco e o excesso que vem pra mídia. Né? É só o idoso colocado no lugar jovem, né? Exato. O holofote é pro idoso que é jovem. Exato. Assim, o que eu penso que a leitura que o marketing está fazendo, né, e profissionais que estão nos escutando, vamos mudar isso, não é trazer o idoso para o lugar de jovem. É tratar o idoso com respeito no lugar onde ele está. Que ele habita. Que ele habita. Que ele se sente representado. Isso para mim agora, eu confesso, está ficando muito mais lógico. Depois desse bate-papo nosso, está ficando muito mais lógico. Fabíola, vai lá. Penso que aí é marketing geral, enxergarmos as pessoas como elas são. Sim, exato. E aceitarmos os lugares plurais que a gente fala. Exato. Sabe? O envelhecimento, ele é plural, porque somos plurais. Somos plurais. A gente tem uma questão aí prática, né? E que a gente falou um negócio assim, super importante. Iniciativas, né? Até aí o que a Carlota falou. Essas notícias são boas, sim. Por quê? Na verdade, entra dentro do que você falou de equilíbrio e processo. E o que eu falei de tempo, né? Para que a gente comece a falar e para que essa voz também tenha mais força, para que a gente comece a olhar de uma forma diferente, realmente, gente, primeiro vem o mercado e tenta colocar tudo numa caixinha para fazer aquela caixinha dar dinheiro. Exatamente. Né? É um fato. A partir daí, a gente tem condições de começar a fazer diferente. E aí junta tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que a Fabíola falou, que a Carla falou, que a Gi falou também, excelente aí sobre essa questão de falar do marketing, que eu vou falar aqui, que é da gente falar para os profissionais de marketing, para os empreendedores, para as pessoas que se interessam por esse tema, que ele pode até começar na caixinha, mas depois tem que abrir a cabeça, tem que ir para a pluralidade, tem que começar a ver as pessoas, ver esses indivíduos que são os seus consumidores. Para as marcas, para as empresas, isso às vezes toma uma dimensão que é difícil fazer, mas tem que ser feito, porque nesse processo aí, ao longo do tempo, é que a gente efetivamente vai conseguir enxergar esse consumidor como ele quer, merece e deve ser enxergado. Que ele se perceba também, como ele é, e que isso depois vai dar muito mais resultado. Seja o resultado do dashboard lá só financeiro, mas seja o resultado do que a empresa pode contribuir também para a sociedade. Sim. Mesmo que o desserviço da comunicação, muitas vezes, seja um desserviço, ele é um serviço. Que é isso que eu acabei de falar sobre as EdTechs. Por mais que tenha ali só um recorte de doença e não de saúde num todo,
quando você fala uma fala não muito adequada, você está falando. Então, você está trazendo em pauta um assunto. Ontem mesmo, num grupo, a gente falava o seguinte, surgiu essa semana uma reportagem polêmica na Folha de São Paulo lá, e aí uma das pessoas falou assim, eu vou enviar uma carta a essa pessoa, a esse jornalista, e vou fazer as minhas colocações. Muito obrigada por ter trazido um assunto em pauta, mas olha, com algumas considerações. Isso, não isso. Acho que isso poderia ser assim, isso poderia ser assado. Isso é ativismo. Quando você me perguntou também como ser ativista, toda vez que eu vejo uma situação inadequada, eu me posiciono, não condenando, trazendo sugestões de melhoria. Falo, olha, que bom que você está fazendo isso, mas que tal se for daquela maneira? Mas, né? sabe, essa conversa nossa aqui, ela me trouxe um incômodo tão profundo, mas tão profundo no seguinte sentido. Eu causo isso nas pessoas. Tô brincando. Não, tá fazendo bem, tá fazendo bem. Um incômodo profundo, principalmente nessa questão da necessidade, eu já falei isso, eu estou repetindo, mas me incomodou na necessidade das pessoas mais velhas terem um lugar de trabalho, de serem produtivas e receberem por isso, porque a gente vive num país que a maioria não tem aposentadoria, e quando tem uma aposentadoria ínfima que não dá para pagar o supermercado. Exato. Então, essa turma aí, quem está nos ouvindo, que pode ser de RH, que trabalha com inclusão, vamos incluir também essas pessoas, gente. Vamos incluir. Eu não acredito muito nessas coisas de cotas, não. Sim. Cota para isso, cota para aquilo. Eu acho que isso é um pouco... Mas é necessário. As cotas é um programa de redução de danos. Então, enquanto a gente não tem uma igualdade, se eu posso dizer assim, que eu também não acredito em igualdade, eu acredito em equidade. Enquanto a gente não tem uma situação equitária aí nesse panorama, a gente precisa ter essas cotas porque é uma política de redução de danos para você minimizar. Então que seja por cotas, que seja isso. Porque a Gi tem um ponto que que a gente volta no que a gente já estava falando, que é muito paradigma, é muito modelo mental para ser quebrado. E a cota é um compulsório de quebre seu modelo mental porque é necessário quebrar. Mesmo que você seja obrigado. Ainda que seja por obrigação, que é o que a Gi falou. A mudança, às vezes, ela precisa vir no radical, e eu não sou radical, mas eu entendo este lugar de chegar aqui para encontrar o equilíbrio. Para encontrar o equilíbrio. Porque não tem jeito. Às vezes, a mudança de mentalidade precisa ser compulsória. E é o começo do movimento, né? Sim.